Viemos aqui para fazer nada que vem de nós, mas aquilo que vem de ti, Senhor. E aqui está mais uma vez teu servo, pastor Fernando, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, abençoá-lo também. Que o Senhor venha, Senhor, ó Pai, suprir as suas necessidades. Que o Senhor venha ajudá-lo, Senhor, porque ele está aqui para abençoar o teu povo. Ó Pai, não o povo que é dele. Para falar tudo aquilo, ó Pai, que está na tua palavra, que vem da tua boca. Senhor, toda a verdade, Senhor, aquela que a tua palavra diz que liberta, que salva. Então, ó Pai, todo o nosso interesse aqui é esse: ver pessoas libertas, salvas, ó Pai, que saiam do engano, da ilusão, da mentira, que venham para a luz, Senhor, porque, ó Pai, a verdade está na luz. Meu Pai, na luz nós não somos enganados. Ó Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai, abençoa todos os que estão aqui e aqueles que vão assistir agora, ó Pai, pela internet. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bate uma linda salva de palmas. Amém. Amantíssimo Deus e eterno Pai, como diz a tua palavra, Deus, ó Pai, no livro de 1 Samuel, do capítulo 2, e do versículo 30 da tua palavra, vai dizer que o Senhor só tem compromisso porque tem compromisso com o Senhor. É pelo compromisso, pela aliança que o Senhor fez comigo. É por isso que eu me encontro neste lugar. Não vim aqui mal satisfeito, porque não faço nada revoltado. Quando se trata do Senhor, faço tudo com alegria, faço com amor, porque se eu não fizer pelo amor, o Senhor não vai receber. Vai chegar onde? E é por amor, amando, é que eu vim para este lugar e nos demais lugares aonde o Senhor tem me levado, exatamente por amor. Porque o Senhor nos concedeu exatamente essa oportunidade de falar do teu amor, não em troca de ouro e prata, e nem por dinheiro algum, mas por amor. Porque o Senhor morreu exatamente amando a todos nós, para que todos nós tivéssemos direito à salvação. Bate palma. Nós estamos vendo uma confusão generalizada nos últimos dias a respeito exatamente dessa guerra que tem tomado conta da mente dos jornais, da imprensa, e as pessoas não se dão conta exatamente que a mão de Deus está nessa situação. Bate palmas. Você sabe por que a mão de Deus está nessa situação? A responsabilidade exatamente foi aqueles homens, bate palma e glorifica, aqueles homens que estavam exatamente nos altares da vida e que incitou o povo judeu exatamente a matar e crucificar o dono da vida. E a vida levasse, e Deus tirou com este povo e fez promessa contra eles. E nós estamos vendo exatamente acontecer. A você que tem o conhecimento da palavra, ou seja, não conhece a palavra, porque criando essas casas tortas, desses espíritos de fariseu, não tem a oportunidade de conhecer a verdade, tá bom? E pela verdade a gente reduz todo o pecado, ele gera confusão. E o pecado em crucificar Jesus e liberar Barrabás. Hoje eles têm um troco, mas Jesus havia feito uma promessa que eles não escapariam e viveriam cercados de trincheira e não teria paz, porque a paz esteve na terra de Israel e eles rejeitaram a paz. Bate palma. Aí ficam um bando de idiota falando que não sabem e com pena. Eu não tenho pena, irmão, porque Jesus já te cumpriu o que ele deixou escrito. Você lembra que quando os escribas e os fariseus, pode ver para vocês, os escribas e os fariseus diante de Pilatos,
Pilatos chegou a querer soltar Jesus e matar Barrabás. Ele vai dizer aqui, no versículo 20, do capítulo 27, do versículo 20, diz assim: mas os principais dos sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo, o presidente disse-lhe: qual desses dois quereis-vos que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-se todos: sejam crucificados. E o presidente, porém, disse mais: que mal fez ele? E eles mais chamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilato, vendo que nada poderia fazer, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, considerai isto. Bate correto. Presta atenção uma coisa que eu vou dizer para vocês. Presta muita atenção, porque a ignorância dentro do Evangelho tomou conta dessa multidão. Porque Paulo, quando disse, elevasse no livro de Gálatas, no capítulo 1, no versículo 8, ele vai dizer o seguinte: se houvesse um anjo que descesse do céu e anunciasse um outro evangelho, da qual fosse diferente do que anunciou, seria nada, não é verdade? E qual o evangelho que essa tropa de bandidos estão no altar? Qual é o evangelho que ele tem anunciado? Alegria da carne. Quando a Bíblia diz que quando aceitamos Jesus, o livro de Colossenses, do capítulo 3, dos 2 primeiros versículos, a Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus, nascemos com Ele, devemos buscar as coisas que são de cima e as coisas que são do alto, não as coisas de baixo. Devemos desprender das coisas que são de baixo. Mas ele diz que o povo a se manter exatamente a amar tudo dessa terra. Jesus, numa certa mensagem, ele passa o livro de João, no capítulo 17, do verso 16, ele diz: olha, Pai, preguei em teu nome, anunciei ao mundo, e o mundo não aceitou. Mas eles estão comigo e aceitaram. Eu guardei eles em teu nome e quando com eles estava. Mas agora eu vou para ti, Pai. Não peço que os seus tirem deste mundo, mas guarde. Porque assim como eu não sou deste mundo, eles também não são. Pode falar. Se você não é do mundo, levaste essa palavra, é a coisa mais linda que você pode ouvir, porque foi essa mensagem que um dia me converteu. Um dia eu me enganado nas coisas terrestres, como se a coisa da terra fosse o bem mais precioso da minha vida. E foi. E quando eu vi essa mensagem, um dia eu disse: eu estou vivendo de mão oposta ao Evangelho. Tá falando? Eu estou vivendo de mão oposta. Porque enquanto eu estiver agarrado nas terras do pau, eu não vou levar nada, porque eu não trouxe nada. Enquanto eu estiver agarrado às coisas da terra, eu estou distante de Deus. Vai falar. E esses homens da qual hoje levaste aqui estão preocupados com a guerra. É preparado a guerra, ele está matando muita gente, vai matar muito mais. Vai matar muito mais. Porque é impossível que Jesus profetizasse e não aconteceria. Vai falar. Tudo que está acontecendo, para você ignorante que não costuma, é Bíblia que entra na igreja, atrás de casamento, atrás de elevação de mulher, atrás de homem, atrás de casa, atrás de dinheiro, atrás de patrimônio, tu vai para o inferno, vai para o inferno. Tu vai para o inferno com toda essa bagagem que você conquistou, vai para o. Você não leva nada, pelo contrário, isso vai impedir a tua entrada pela porta do céu, porque aonde está o teu tesouro,
e ser um criminoso. Por livro de catologia, ele vai dizer que Barrabás perdeu toda a família dele, morto por essa morte que está aí hoje. Barrabás era um homem revoltado e ele queria se vingar dessa desgraça. Por quê? Porque eram os piores criminosos que estavam, falavam no nome de Deus, dizia que tinha Deus, mas era o próprio Satanás. Essa desgraça que estão aí, eles falam o nome de Deus, mas será que ele tem Deus na verdade? Porque quem tem Deus não engana. Quem anda com Deus não pode mentir, não pode enganar. E eles são os piores mentirosos. Já vai trazer essa culpa da bancada evangélica. Esse desgraçado se reunir exatamente para sacrificar o povo, não é para fazer nada pelo povo. Porque enquanto ele estiver sacrificando o povo, na ignorância e na doença, eles estão escravizando o povo. Engraçado, por falar em escravizar o povo, eu tive no monte uma certa vez e vi uma estrada de pedra e curiosamente eu vi umas cruzes de um lado e de outro. E eu olhei para aquelas cruzes e tive a curiosidade de perguntar à vizinhança o que representa essas cruzes. E ele disse: isso aqui eram os escravos que eles trabalhavam. Quando morria, eles enterravam e botavam uma cruz. É isso que esse desgraçado, é isso que esse desgraçado quer fazer com o povo brasileiro. É isso que esse miserável, esses escribas e fariseus, o espírito daqueles homens que crucificaram Jesus, é o mesmo demônio que usa eles hoje, para tirar o seu dinheiro, tirar a sua casa, tirar o seu carro, tirar a sua alegria, porque tem milhões de pessoas na rua comendo porcaria, porque perderam o seu matrimônio e eles disseram que é Jesus que tinha mandado. Uma certa vez, chegaram querendo pegar Jesus pelo pé e disse, perguntar a Jesus, combinaram entre eles, e disse assim: será que é justo abençoar a oferta de César ou não? Eles são cheios de sagacidade, sabiamente já sabia o que estava na cabeça dele. Perguntou: me dê essa moeda e você finge. E perguntou para eles: de quem é essa foto? Ele disse: é de César. E Jesus disse para eles: então dê a César o que é de César e dá-lhe a Deus o que é de Deus. Miseráveis, se você pede que Deus está cuidando nada do Senhor, e por que não devolve a Deus o que você recebe na casa que tem o nome de Deus? Filho do diabo, filho de Satanás. É por isso que Jesus disse para eles: presta atenção! Por isso que Jesus disse para eles: você disse que são filhos de Abraão, mas agora confio que vocês fez João no capítulo 8. E ele disse: você é Beelzebul, você é demônio! Ele disse: eu não sou demônio, porque ninguém que faz o que eu faço pode ser demônio. E eles inventaram amores. Não somos. Eu disse: vocês são filhos do seu inimigo. Ele disse: não somos filhos de prostituta, pior ainda. Jesus disse para eles: vocês são filhos do diabo, porque nunca se alicerçaram na verdade. Sempre foi mentiroso. Aquele homem que morreu na cruz junto com Jesus, um deles também, que era parente de Barrabás, perdeu os pais e a mãe perdeu a vida, exatamente por causa daquele miserável. Esse desgraçado que estão aí, tirando vida, tão cheio de segurança para proteger eles, quando a Bíblia diz que os anjos acampam em volta e que os deles os guardam. Mas eles perderam a confiança, perderam a esperança, eles já não creram em Deus. Sabe por quê? Porque Deus
não abandonou, Saúl. O meu Deus, quando anda com você, ele nasce todo passo e falso que tu vai dar, ele te cobra na mesma hora. Tudo olhar estranho que você vai dar, ele te cobra na mesma hora. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus, a Bíblia vai dizer, no livro de Tiago, no capítulo 4, do versículo 3, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele tem ciúme. Mas olha, e quando você tem qualquer tipo de atitude errada, ele corrige você, para que você se conserte na mesma hora. E por falar em conserto, você que anda pelas suas casas ouvindo baboseiras, ouvindo mentira, porque eles sabem que eles estão condenados diante da palavra. Não sou eu que eu digo, o ladrão não é do reino dos céus, mentiroso vai para o inferno, os prostitutos, os enganadores, os mentirosos, eles vão para o inferno. Não sou eu que eu diga, mas é a palavra. E pela palavra, as portas do céu estão fechadas para eles. Mas vamos. Pela palavra, a porta do céu está fechada, porque lá não entra confusão, não entra ladrão, enganadores, mas lá não entra. E por falar uma outra coisa, que é muito discutido bem, dessa coisa que está em Brasília. Uma certa vez, Jesus preso no Jardim Ceres, quando o primeiro Jesus. A Bíblia vai dizer que o nosso irmão Pedro, ele puxou de um facão e cortou a orelha de um soldado mau. E Jesus olhou para ele e disse para ele: meta a sua faca na rainha, porque eu não preciso de faca e nem faca. Oraria meu Pai neste momento e ele enviaria milícias de anjos para destruir. Mas sendo assim, não cumpriria aquilo que meu Pai deixou determinado, da qual teria que passar. O grande problema é que mensagens como essas você não ouve nessas casas. Sabe o quê? Porque se ouvir essas mensagens um dia se converter, mas Pedro se converteu, porque Pedro, quando se converteu, ele não usava mais facão. O facão dele foi jogado fora. Você sabe quando ele se converteu? Após a ressurreição de Jesus. Pedro levasse a mão da pescaria e Jesus lá levasse a vida para ele. Pedro, em aula de verdade, 21, 15 de João, ele disse: cara, dá para ser das minhas ovelhas. Por 3 vezes, ele não deve combinar. Mas aí ele disse no 18, ele diz assim: Pedro, quando tu era moço, tu andava por onde você queria, mas agora tu está velho e cansado. Agora tu precisa e deve ser conduzido por alguém, lugares aonde você não vai querer. O Paulo disse isso, que elevasse aquilo que ele queria fazer, ele não fazia, mas aquilo que ele queria fazer, estava fazendo. Mas vamos lá. Então, na realidade, esse evangelho da qual eu estou pregando, eu vi na boca de um homem hoje, ele pregou sobre isso no livro passado, deste pastor, a diferença daquele do escolhido e do chamado. O escolhido, ele nunca pensa nele, mas não. O escolhido, ele não pensa nele, porque dele Deus cuida. Mas ele foi escolhido para pensar naqueles que estão fraquinhos, naqueles que estão doentes, naqueles que estão com fome, naqueles que estão com sede, naqueles que estão nus, naqueles que estão com sofrimento e não têm esperança. Aí, o escolhido, ele vai até esse determinado lugar para levar para ele a esperança. E a esperança é Jesus. Mas eles não têm tempo para isso, porque eles vivem quase reunião, sabe por quê? Eles não têm tempo para fazer isso, porque eles vivem na reunião. A Bíblia vai dizer, no ato do capítulo 3, a Bíblia diz que aquele homem que estava coxo não podia entrar no templo, estava lá fora. E Pedro, ao subir o templo da formosa, encontrou com aquele homem
Se eles conseguem receber o mendigo, porque eles dizem, porque eles vão dizer que o cheiro do mendigo vai me mexer a casa. Eu vou dizer uma coisa para vocês, miserável. Talvez o cheiro daquele homem esteja por fora, mas talvez ele esteja mais limpo do que vocês. Talvez ele esteja muito mais limpo do que você. Porque não tem tempo de pensar em entrega as baratas e as formigas, mas ele não deixa de ser criatura de Deus. Sabe por que você não recebe? Porque senão as madames vai embora, quem tem dinheiro vai embora e você deixou de ganhar dinheiro. Vocês esqueceram que Jesus disse. Jesus disse que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. É verdade, pessoal? Vocês inverteram toda a palavra, sabe por quê? Porque tem um bando de ignorantes na sua casa, porque não é de Deus, porque a casa de Deus isso é mentira. Tem um bando de ignorantes lá dentro que passa batida. Como diz a ditado no mundo, que a mente vazia ela é a oficina do diabo. Eu diria que contrário. E nós, Efésios 4, 27, nós não devemos namorar o diabo. Mas eles estão mudando o diabo como ninguém. Aí chega a época de política, eles vão pra rua, anunciando um carro alegórico e dizendo assim: Jesus, não sei o que, passando pelo caminho. Aquilo é pregação do diabo. Aquilo ali não é patina. Aí vai um monte de ordem, mulher nua, mulher prostituta. Não tem uma palavra que possa libertar aquele povo. Você já viu alguém sujo poder limpar alguém? Vai pronto. Você já viu alguém que está sujo? Ninguém pode ver. Se eles vivem na base da sujeira, ladrões, enganadores. Mentirosos, como disse Paulo, quando mandou Tito levar-se a organizar a igreja de fé. Mentirosos, cretenses, mentirosos, mentirosos, que nunca chegaram ao conhecimento da verdade, que vivem na prática da mentira. Cada vez que tu assistir esse vídeo, tu vai ouvir tudo que tu não quer ouvir, tudo que você nunca ouviu na sua vida. Porque a Bíblia diz que eu não me preocupasse do que ia falar. Ele colocaria as palavras certas na minha boca. E por isso, levaste, é por isso que a igreja está desviada. Lá na casa de Jesus chega um montão de gente. Mas eles não ficam, sabe o quê? Porque exatamente é o que eles disseram a Jesus no livro de João, no capítulo 6. No versículo 6 até a ver. Eles seguiram Jesus porque Jesus abençoou com os pães nos primeiros versículos. E Jesus disse para ele: vieste atrás de mim, não pelo pão que permanece, mas sim pelo pão que vocês comerem e merece, já não tem mais. E Jesus foi dando uma pincelada, dizendo para eles que ele era o pão da vida. Não foi o pão que vocês comeram, mas Moisés serviu o maná do céu. Não foi Moisés, foi Deus que deu. E o pão que vocês comeram no deserto desceu. E vocês, a maior parte de vocês ficou no deserto e não chegaram. Porque não quiseram entender o que Deus queria na vida de vocês. É por isso que Jesus disse: a porta é estreita, o caminho é estreito. Você quer salvar sua alma verdadeiramente? Comece a meditar. Não vai para a escola, que eu tenho um confronto a cada dia com esse diabo, desses estudiosos da teologia. Filho do diabo! Vamos a Bíblia aqui! O livro de 1 de João, capítulo 2, do versículo 27. Quem tem a noção de Deus aprende todas as coisas. E a noção de Deus vai lá. Porque você eu tenho um confronto a cada dia, por isso que Paulo, ao livro de 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 6, a Bíblia vai dizer que Paulo dizendo: eu sou ministro de um novo testamento, não da letra, porque a letra que o Espírito verifica, e as palavras que tu ouve aqui neste lugar não é palavra de letra, é palavra do Espírito. E eu tenho confronto a cada dia, quando chega lá,
começa a rever os seus conceitos. A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios 11:28 que nós devemos se examinar. Vê se você está vivendo em conformidade com a Escritura Sagrada. Porque até então, a igreja está vendo o inferno. Porque deixou de acreditar na verdade e acredita na mentira. E por falar nisso, ativou que está levando o dom deles lá. Israel tem um bando de povo lá perdido em Israel. Sabe por quê? Porque não tem passagem para voltar. E os chefões do diabo, os príncipes de Satanás, é que leva eles, já vieram todo mundo embora, deixaram ele lá, para eles tomar vergonha. Porque um cego, ele não guia cego, meu irmão. Se você levasse, ele não usou que está no mundo que diz assim: passarinho que segue no cego, ele acorda de cabeça para baixo. Olha lá, ele acorda de cabeça para baixo, porque seguiu nos cegos e está cheio desses vampiros no altar, ensinando o que eles não sabem, sem entendimento de Deus, mas com um grande entendimento do assassino Satanás. E por isso, a igreja cada dia está se perdendo no meio desse oceano sujo. E ele dizia que Deus está com ele. Saúl também dizia que Deus estava com ele, mas Deus já estava longe. Por isso é que você está doente e você diz assim: eu estou numa igreja, mas eu não recebo nada. E o que é que está fazendo? Se eu não tenho, eu posso dar alguma coisa para você se eu não tenho? E esse tipo de cura, de milagre, de sinais prodígios, seguiria aos verdadeiros, aos escolhidos, não aos chamados. Quer segurar? Passa um dia aqui e você vai ver que essa enfermidade, isso é pouco para Deus. Passa na central do Brasil, na Visconde da Gávea, subindo a Providência, às quinta-feira, você vai ver o que é que Deus vai fazer. Mas aqui, que você vai ver que o Deus que eu sigo não mudou. Ainda continua sendo Deus. Aí a igreja anuncia que Deus é o mesmo, quer mudar a Bíblia, quer escrever outra história. Eles podem mudar tudo. Eles só não vão mudar a história de Jesus. Então, esse mesmo povo que hoje induz você a acompanhar políticos criminosos e assassinos, esse mesmo povo mentiroso é que pagam a eles para alimentar as ovelhas na porcaria do rio. Eles recebem, como recebia aquele espírito do sacerdote, dinheiro dos doutores, dinheiro do reinado, para escravizar o povo. E o povo judeu sempre foi escravo do sistema. E eles alimentavam e diziam que Deus estava com. Mas eles matavam, eles roubavam, porque eles podem tudo. A ovelha fica olhando para eles. É por isso que os escravos estão aí todo dia. Mas cabe você se examinar e ver se você está vivendo o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho deles, de passeios, de piscina, de praias, de viagens, esse Evangelho não é o meu, e também é o de Jesus. Mas se vai livre do inferno, quer escapar do inferno, começa a se examinar e se volta para a palavra verdadeira. E ele vai ensinar você, porque ele deu cuidado, como ele me ensinou, as boas coisas. Ensinará você também, porque segundo a Bíblia, ele não fará exceção de pessoas. Por isso eu te digo, saia deste ambiente de rosa vermelha. Isso são os próprios diabos, são os próprios diabos para realizar esse ser humano. É o Espírito que usou aquele povo para condenar Jesus. Eles hoje estão Jesus na tua vida e na vida daqueles que estão lá, ensinando mentiras. Vai embora, amado Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, quero pegar todo este povo em tuas mãos. A mensagem está chegando no final, que eu possa receber